bem com vocês? A maioria das vezes que eu falo sobre o meu trabalho ou eu falo sobre educação financeira de crianças, adolescentes e jovens, as pessoas dizem: "Ah, isso devia ser tema de obrigatório na escola". A verdade é que já é obrigatório em escolas e hoje eu vou te falar por que você não pode deixar isso totalmente na mão da sua escola. A primeira razão eu acho que até já comentei aqui no canal com vocês, mas é porque as pesquisas mostram que as principais memórias que as pessoas carregam são das relações e das vivências que elas têm em casa. Eu não tô dizendo com isso que eu sou contra a educação financeira nas escolas. Não só não sou contra, como ajudo algumas escolas, dou consultorias em algumas escolas e já fiz programas para algumas outras escolas. Então existem sim escolas que fazem isso de uma maneira muito bem feita. Existem maneiras de fazer com qualidade. O que eu quero dizer que não dá para deixar na mão das escolas é porque existem algumas outras instituições que simplesmente só colocam isso ali no meio de um livro que já veio de alguma apostila, de alguma editora que colocou esse material ali. O professor não se preparou da maneira adequada, aquilo não partiu do interesse das crianças, elas talvez não estavam com aquela principal dúvida naquele momento. Principalmente porque as escolas têm muitas coisas para dar conta. As escolas hoje, vocês já devem ter ouvido, isso aí também devia a escola fazer. E o que acontece é que as escolas ficam sobrecarregadas. Elas têm coisas demais, conteúdos demais para dar conta. Muitas vezes as crianças, se formos considerar classes mais baixas, se formos considerar realmente todas as escolas públicas, tem criança que vai para a escola para comer. Então assim, eu sou super a favor de que tenha a educação financeira, mas o que eu quero dizer para vocês que são o meu público, com o perfil que vocês têm e que eu conheço vocês, não dá para deixar só na mão das escolas, porque elas têm muitas coisas e vocês, pais, muitas vezes exigem, que eu até nem sou tanto a favor, mas que exigem muito da escola que prepare para o vestibular desde muito cedo. Então o que acontece é que a escola acaba ficando muito conteudista, ela precisa tratar conteúdos que vão cair aí, né, que vão ser abordados nas provas de vestibular. E esses assuntos de educação financeira normalmente não são, até porque eles são muito comportamentais, até pode ter uma questão ali muito mais pensando na matemática, mas dificilmente vai ter uma questão que fale do comportamento, da emoção envolvida com finanças. Então, o que acontece é que as escolas vão acabando deixando de lado, elas não tratam esse assunto como prioritário. Elas, entre esse e esse que precisa trazer, vamos para aula de biologia, vamos para aula de matemática, vamos para aula de português, e não incluem a educação financeira da maneira que ela deveria ser, realmente dinâmica, realmente pensando aquilo que são os objetivos e as dúvidas das crianças, fazendo com que elas conquistem algum dinheiro para depois ter que administrar aquele dinheiro, para depois pensar o que é investimento, como lidar com os riscos. Investimento sempre está associado a risco. Então, como que faz para lidar com isso? Como que faz para eu resistir às tentações de compra? Para eu não precisar toda hora ficar me comparando e achar que o meu valor está nas coisas que eu tenho. Então, todas essas questões que são super importantes, elas muitas vezes vêm de casa e não dá pra gente deixar tudo na mão da escola, porque como eu já te falei, se a escola tiver com coisa demais, vai ser esse assunto que vai ficar de lado. Então é melhor que você também faça a sua parte aí na sua casa. Que também, se for para abrir uma conta no banco, também não vai dar para depender da escola. Em algum momento ali com uns 13 anos, é importante que a criança tenha uma conta no banco, que ela vivencie essa experiência antes da vida adulta, antes de fazer 18 anos, para ela não acabar caindo em roubadas depois. E também porque os estudos já mostraram que crianças que têm contas no banco antes dos 15 anos conseguem lidar melhor com as finanças. Então, isso tudo vai depender de você, que é da família, que é o responsável pela criança, pelo adolescente ou jovem. Então, não dá para deixar tudo na mão da escola, então não dá para ficar sempre com esse papo de isso devia ser matéria obrigatória na escola. Já é, mas a escola tem muitas coisas para dar conta e nem sempre vai conseguir fazer a educação financeira de uma maneira adequada. É claro que tem outras escolas que tratam isso como disciplina ou como uma matéria complementar. Se for isso, se isso acontecer, que seu filho é legal, ele já vai se envolver, ele vai acabar trazendo para casa muitas perguntas, então nesse caso legal. Mas assim, na maioria dos casos, abre o olho. Não dá só porque a escola é obrigatório na escola que eu vou deixar que agora esse assunto já está coberto e eu já tenho coisas demais para pensar.
O dinheiro é importante na vida de todo mundo, vai fazer parte da vida dos seus filhos e se você quer que ele seja inteligente financeiramente, você vai ter que também fazer sua parte. Obrigada, gente, e até a próxima!